Vamos falar agora de problema com proporcionalidade, seja direta ou inversa, tá? Então, aqui diz o seguinte, uma pessoa, um tecelão, com 8 metros quadrados de tecido, produz 200 peças. São 200 lenços, 200 peças que ele faz com 8 metros quadrados. Se ele tiver 12 metros quadrados, quantas peças ele vai poder fazer? Então, o que você entende disso? Que o número de peças são partes do todo. Então, se aumentar o todo, eu vou aumentar o número de peças. São grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu aumentar isso, eu vou aumentar proporcionalmente isso. Então, se eu estou de 8 indo para 12, né, eu estou aumentando mais 50%. Estou aumentando 50% do que eu tinha, né? 8 com 4, 12. Então, o que deve acontecer? Esses 200 devem aumentar em mais 50% do que você tinha. Então, 200 mais 100, isso deve ir para 300, certo? Bom, como é que você pode resolver esse probleminha? Então, você pode pegar, olha, tem 200 peças para 8 metros quadrados. Isso tem que ser igual à quantidade X de peças para 12 metros quadrados, ok? Então, parte daí, o que eu faço? Multiplico por 12 dos dois lados da equação, certo? Aqui cancela, aqui eu tenho, simplificando aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, 200 por 2 eu tenho 100, vezes 3, 300. Ok? Ou você também podia pensar que você tem aqui, ó, 8 metros, que você faz 200 peças. E eu vou para agora aumentar em exatamente metade. Não está metade. Então, esta metade, não estava certo. Eu aumentei metade. Então, se aqui cabiam 200, aqui era 100, aqui era 100, aqui eu tenho 100, 100, mais 100, tenho 300. É a mesma coisa, é a mesma ideia, tá bom? Neste problema, a gente vai ver uma situação diferente. Um avião percorre com a velocidade de 500 km por hora a distância entre duas cidades, levando 3 horas no percurso. Quanto tempo ele vai demorar se ele fosse com 750 km por hora? Então veja, o que você espera que aconteça? Que ele demore mais ou que ele demore menos, né? Então, se aumentou a velocidade, então o tempo deve diminuir. Por quê? Está escrito aqui, ó, 500 quilômetros, isso é distância, por hora, tá? Isso é tempo. Então, se eu aumentar a velocidade, o que vai acontecer? A distância percorrida por unidade de tempo vai ser maior. Então, vamos ver o que nós podemos resolver isso. Eu posso dizer que 500 vezes 500 km por hora vezes 3 horas vai ser igual a 750 km vezes o tempo x, aí o tempo t, vou colocar o t, vai, só para não colocar x. Ok? Bom, então o que eu tenho que fazer? Tem que dividir por 750, porque está multiplicando aqui, tem que dividir por 750 os dois lados da equação. Aqui vai dar 1, né, que é o que eu quero. E aqui vai ser, vamos simplificar aqui, vai dar 250 aqui. 500 dividido por 250, 2. Então, o tempo é agora de 2 horas. Certo? Você também podia estar pensando o seguinte. Ele vai 500 quilômetros, 1 hora, 500 quilômetros, 2 horas,
500 quilômetros, 3 horas. Portanto, ele andou 1.500 quilômetros, que agora ele vai percorrer 750 quilômetros em cada hora. E 750 é metade de 500. Portanto, se ele fazia em 1, 2, 3 horas, agora ele vai fazer em 2 horas. Ok? Esse problema traz uma proporção, né, que nos permite trabalhar com as unidades. Né? Facilita se nós trabalharmos apenas com as unidades. Então, o que diz o problema? Um pintor vai com uma latinha de 4,5 litros de tinta pintar 18 metros quadrados de parede. Ok? Com isso, tem duas perguntas. Se ele tiver 18 litros, qual a superfície que ele consegue pintar? E outra pergunta, se ele tiver uma superfície de 54 metros quadrados, quantos litros de tinta ele vai precisar? Então veja que a gente pode trabalhar focando nas unidades. Para isso eu encontro a razão entre esses dois. Ou seja, 4,5 litros para pintar 18 metros quadrados. Então, quanto de parede ele pinta com 1 litro? É a pergunta mais fácil. É a mesma coisa que pensar em combustível, né? Consumo de combustível. Então você faz quantidade de distância percorrida dividida pelo volume, né, de consumo. Portanto, você vai saber por litro de gasolina, por exemplo, quantos quilômetros ele anda. Então vamos lá. Eu pego os 18 metros quadrados, divido pelos 4,5 litros. Então 18 dividido por 4,5 vai dar 4. Então 4 metros quadrados por litro. Aí com essa razão, entre as unidades, eu respondo aquelas questões. A questão A pergunta: com 18 litros, quantos metros quadrados eu vou ter? Então eu vou colocar aqui, ó, 4 metros quadrados por litro, certo? E o que eu quero? Eu quero metro quadrado. Então, se eu multiplicar direto pelos 18 litros, olha o que acontece, né? 4 vezes 18 vai dar 72 metros quadrados. Então já sobrou a unidade que eu quero. Item B. E com 54 metros quadrados, quantos litros eu vou precisar? Então eu vou querer isso aqui, ó, não esse. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa dimensão e dividir por essa. Então eu vou ter 54 metros quadrados dividido por 4 metros quadrados em cada litro. Então o que acontece? Cortam esses dois, esse L está lá no numerador. 54 dividido por 4 vai dar 54 por 4 dá 10, 13, 13,5, né? 13 litros e meio. Então a gente trabalhou com as unidades apenas. Okay? Lembrando que isso que eu acabei de fazer tem um nome, chama-se análise dimensional. Né? Eu quero saber a dimensão na qual eu estou procurando, então eu faço uma análise do que eu preciso fazer aqui para poder sobrar aquela lá, tá bom? Já volto com outro.